Tudo bem? Então, seguindo, galera, essa política econômica impopular, ela vai acabar contrastando, ela vai acabar entrando em choque, digamos assim, com a imagem que o próprio Jânio Quadros tinha. O Jânio Quadros, ele sempre foi um político muito marcado pela popularidade, né? Alguns autores definem o Jânio Quadros como um político populista, por exemplo, um homem marcado aí por uma grande aproximação com as classes populares, né? A própria campanha do Jânio Quadros é emblemática quanto a isso. Quando o Jânio Quadros concorreu à campanha eleitoral, por exemplo, ele fazia verdadeiros comícios onde ele tentava ao máximo aproximar a imagem dele da população. Nesse sentido, por exemplo, pegava alguns símbolos e algumas falas direcionadas ao povo, né? O símbolo da campanha dele é a vassoura, né? O jingle, varre, varre, vassourinha, vamos varrer a corrupção do Brasil. Enfim, um moralismo e uma dinâmica de aproximação com os grupos populares muito grande. Então essa popularidade do Jânio, que era muito grande quando ele foi eleito com mais de 50% dos votos, uma votação expressiva, tá? Ela vai de certa forma ser abalada pela política econômica ortodoxa. Para uma política econômica que quebra um pouco dessa imagem popular do presidente, que aumenta o custo de vida da população em geral. Tudo bem? Agora, esse não é o único aspecto a ser ressaltado no governo Jânio, desculpa. Aliás, nem é o mais problemático do governo Jânio. Muitas pessoas viam a necessidade da política ortodoxa. A população não gostou, é claro, mas nos círculos políticos as pessoas achavam isso necessário. O Jânio, cabe o comentário com os senhores, foi eleito com apoio da UDN, da União Democrática Nacional, ou seja, é um político eleito com apoio de um partido conservador. O partido dele apoia as medidas que ele toma. No entanto, o Jânio vai adotar uma política externa, e aqui entra um ponto muito importante do governo dele, conhecida como política externa independente. A política externa independente vai ser uma das maiores mudanças na forma do Brasil praticar a sua política externa na década de 1960, beleza? Essa política externa independente, gente, ela vai ser muito importante para mudar a postura do Brasil quanto a algumas relações internacionais aqui. A política externa independente, senhores, pressupõe uma política externa pragmática, uma política externa de pragmatismo. Ou seja, sem questões ideológicas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é uma política externa que, no contexto mundial, não vai tomar partido da grande disputa ideológica que existia. Gente, década de 60, a grande disputa ideológica que eu estou falando é o quê? É a guerra o quê, turma? É a Guerra Fria. A Guerra Fria é a grande disputa ideológica que a gente vê nesse momento. E essa Guerra Fria vai ser um episódio, como os senhores bem conhecem nos seus estudos aí, né, onde o Jânio não vai querer tomar uma postura aberta. O ministro das Relações Exteriores do Jânio, também do mesmo partido que ele, da UDN, um cara chamado Afonso Arinos de Melo Franco, ele vai assumir a pasta com essa postura pragmática aqui. A ideia era aumentar e diversificar os parceiros comerciais do Brasil. Diversificar ao máximo os parceiros comerciais brasileiros era algo importantíssimo nesse contexto. Bernardo, por quê? Para pensar comigo, cara. Se internamente a economia não está crescendo, aliás, a economia até cresce, mas internamente tem problemas econômicos como a inflação, por exemplo, eu preciso compensar esse problema econômico buscando um mercado externo, buscando ampliar os meus mercados. Nesse contexto aqui, o Brasil, por exemplo, se aproxima economicamente do leste europeu. O Brasil se aproxima economicamente do leste europeu. O Brasil se aproxima economicamente da União Soviética, lembrando que o Brasil rompeu relações com a União Soviética em 1947. Nesse momento aqui, ensaia uma reaproximação.
ensaia se reaproximar dos soviéticos em termos comerciais, primeiramente. E o Brasil vai, inclusive, enviar uma missão comercial na China comunista, na República Popular da China. Ou seja, a mesma China comunista, que não era nem reconhecida pelo Brasil ainda como país, vai receber uma missão comercial brasileira no sentido de tentar ampliar os laços aqui, uma política de caráter pragmático, tenta ampliar os laços comerciais. Mas não para por aí. A política externa independente, ela era defensora do direito de autodeterminação. Do direito de autodeterminação dos povos. Gente, pessoal que vai trabalhar com relações internacionais, vai trabalhar com a área jurídica aí de relações internacionais, por exemplo, o direito de autodeterminação é o direito que o próprio povo tem, que uma comunidade de pessoas tem, de escolher como vai se organizar politicamente, qual regime vai escolher, né? Qual forma política vai adotar, sem que haja uma ingerência, uma interferência externa nesse momento. O direito de autodeterminação é um direito muito importante, presente na Carta da ONU, por exemplo, de 1945, né? E é um direito que o Brasil vai assumir como uma postura muito importante na sua relação internacional nesse momento. Quando eu penso em direito de autodeterminação nesse contexto, o Brasil, por exemplo, defende as descolonizações. Que descolonizações são essas? Processos que estão ocorrendo na África e na Ásia nesse momento. Ex-colônias europeias tornando-se independentes. Argélia, Moçambique, Angola, Tunísia, Marrocos, uma série de colônias de países europeus lutando pela sua independência aqui. O Brasil vai tender, a partir da política externa independente, a apoiar as independências, as descolonizações afroasiáticas. Mas o mais polêmico disso aqui não eram as descolonizações. O papel mais polêmico que o Brasil vai adotar nesse momento é a defesa de Cuba. Meus queridos alunos, cabe lembrar que Cuba, nesse contexto, desde 1959, tinha passado por um movimento revolucionário que teve duas lideranças principais, Fidel Castro, muito conhecido, e Che Guevara, também conhecido dos senhores. Essa Cuba revolucionária, ela vai sofrer muitas ameaças no contexto da Guerra Fria, especialmente ameaças dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegam a patrocinar uma invasão em Cuba, conhecida como a invasão à Baía dos Porcos, em 17 de abril de 1961, portanto, durante o governo Jânio Quadros, né? E nessa invasão, a ideia era tirar os castristas, o governo Castro, do poder. No entanto, Cuba consegue se defender e vai contar com a defesa de vários países americanos, o Brasil entre eles. O Brasil não era favorável ao comunismo, né? não se portava como favorável, né? Entusiasta do comunismo, coisa do tipo, mas defende o direito de autodeterminação cubano, que os cubanos têm de escolher o seu próprio governo. Ou seja, mesmo nesse plano externo aqui, o Brasil está defendendo, assumindo uma postura corajosa de autodeterminação. Essa postura de defesa de Cuba vai levar a choques, por exemplo, com os Estados Unidos. Então eu quero que você entenda o cenário aqui. Internamente falando, o governo Jânio Quadros é um governo absolutamente conservador. Adota medidas de cunho ortodoxo, portanto. Externamente falando, o governo Quadros é absolutamente progressista. Adota medidas muito modificadoras, muito transformadoras. A política externa independente é uma grande mudança importante aqui que o Brasil vai adotar para tentar promover melhoria das suas relações internacionais nesse contexto. Portanto, é um governo que está se colocando em duas frentes de forma muito distinta. Externamente com uma postura, internamente com outra. Tudo bem?